E, segundo a própria presidente, no que concordamos todos, há uma diferença da crise de 2008 para hoje. Apesar da crise de hoje ter como base, como raiz, a crise de 2008, ela tem um aspecto diferencial e todos nós sabemos que ela decorre principalmente por conta do elevado endividamento de países do centro do capitalismo e por conta do seu descontrole fiscal. Então, primeiro eu quero deixar claro isso, que as medidas anunciadas, e foi anunciada antecipadamente aos presidentes de partido, aos líderes partidários na reunião do Conselho, e logo em seguida o ministro Guido Mantega saiu para dar uma coletiva à imprensa quando anunciou que uma das medidas para trabalhar o enfrentamento da crise será o aumento do superávit primário. Repito, o aumento do superávit primário, que hoje é de 117 bilhões de reais e passará a ser 127 bilhões de reais, em torno de 3, o que representa 0,25% do PIB brasileiro. E muita gente deve estar se questionando como crescer, como ampliar os investimentos se o que a presidenta fez, se o que o ministro da Fazenda fez foi anunciar um aumento do superávit fiscal. Ora, do superávit primário, essa é uma questão que diz respeito diretamente a uma mudança que eu acredito deva iniciar agora nas questões relativas às orientações na macroeconomia brasileira. Ou seja, um início, possivelmente, essa medida deva iniciar um período de diminuição das taxas de juros oficiais do nosso país, ou seja, dos juros da taxa Selic, que é um dos mais elevados do mundo, se não o maior do planeta, senador Giovanni Borges. E taxas com que nós não mais podemos suportar, porque se levarmos em consideração todas as medidas de desoneração que o governo federal vem fazendo, todas as medidas, ainda o custo da dívida, do pagamento dos serviços da dívida brasileira, em decorrência da elevadíssima taxa de juro, tem sido maior do que tudo aquilo que tem sido feito. Então, esse aumento do superávit primário anunciado no dia de hoje deverá ser o início de uma sinalização de um período de diminuição de queda nas taxas de juros do Brasil. E aí eu falarei aqui alguns dados, senhor presidente. O superávit, como eu já disse, de 117 bilhões de reais aproximadamente, passará a 127 bilhões com o aumento de 10 bilhões hoje anunciado. O superávit alcançado no primeiro semestre, senador Luiz Henrique, deste ano, no primeiro semestre, foi de 92 bilhões de reais, ou seja, bem acima da meta estipulada pelo governo brasileiro, muito acima da meta estipulada pelo governo brasileiro. Alcançamos um superávit no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses, de 92 bilhões de reais. Entretanto, o serviço da dívida pública brasileira foi de 138 bilhões de reais. 138 bilhões de reais. O que significa dizer que tivemos um déficit nominal na ordem de aproximadamente 46%, 46 bilhões de reais. Ou seja, o serviço da dívida, 138. A economia que o governo brasileiro fez, que é o chamado superávit primário, 92 bilhões. Ainda faltaram 46 bilhões de reais para fazer frente ao serviço público da dívida. Em decorrência de quê? Em decorrência exatamente das elevadas taxas de juros praticadas no Brasil. Então,